Então, pessoal, eu vou falar agora, além de tudo isso que eu falei, vou falar agora de um ponto. Na verdade, eu vou mencionar dois, vou mostrar só um, vou deixar para outro vídeo o segundo ponto. É que, apesar de Marcos ser mais curto, ou seja, ele não ter muitas passagens que a gente encontra em Mateus e, e em Lucas, a gente percebe que quando a gente compara Mateus com Marcos, a gente vê um estilo gramatical mais corrigido em Marcos, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem problemas em relação ao número, ou seja, o que que eu quero dizer? Plural, singular, esse tipo de coisa. Em Mateus, a gente encontra um padrão que não é um padrão assim ideal, embora a gente, claro, a gente poderia dizer que se trata ali de silepse, certo? E já em Marcos, o mesmo texto, digamos assim, a mesma passagem tratada, ela já é assim corrigida. Você consegue perceber isso, certo? E a gente enxerga também alguns detalhes em Marcos, nessas passagens em comum, que não se encontram nos outros sinópticos. Então eu vou dar um exemplo aqui de um detalhe muito curioso que passa assim despercebido por muitos, que nos deixam assim claramente entender que Marcos realmente é posterior. Então eu vou mostrar aqui, vamos ver se, não sei se vai dar para ver bem, mas enfim. Então aqui está o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. Eu vou ler aqui em grego, em paralelo. Eu vou colocar outra câmera mesmo, né? Não tem problema não. Então, eu estou lendo a partir do Sinopsis Quatuor Evangeliorum, tá bom? Vamos lá. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 27, do 31, parte B, ao 32. Vou ler na pronúncia moderna, tá? Pronúncia que é usada aqui na Grécia. Diz assim: Que apígiga nafton istos stavrose exerhomeni ve evronanthropon Kyrineon ονόματι Σίμωνα. Τούτον ingárευσαν in aare ton stavron αυτού. Traduzindo, pessoal. E o retiravam para o crucificar. Saindo, porém, encontraram um homem sirineu por nome Simão. A este compeliram, ou então compeliram-no, ou compeliram, né? Ou compeliram para carregar a cruz dele. Tá? Então, qual a informação que Mateus traz aqui? Que um homem de Cirene, né, um homem sirineu, que era chamado de Simão, foi compungido, compelido a carregar a cruz de Jesus, tá bom? Agora eu vou ler em Lucas, como está em Lucas. Depois eu vou para Mateus, para Marcos, tá, pessoal? Vamos lá. Que os apigagonafton, lembrando que é a pronúncia moderna do grego antigo, tá? Eu tô lendo o texto do grego antigo, mas na pronúncia que os gregos utilizam hoje. Então, vou ler novamente. Que os apigagonafton epilavomeni simona tina kyrineon erhomenon apagru.
Επέθηκαν αυτό των σταυρών, φέρειν όπισθεν του Ιησού. Então, traduzindo aqui, que Lucas coloca, e como, ou melhor, enquanto o retiravam, ou seja, o colocavam para fora, né, saindo ali do julgamento, né, é, tomaram certo Simão Cirineu vindo do campo. Então é isso que Lucas informa. Ele diz de uma forma bem diferente de Mateus, mas ele relata o mesmo evento, o mesmo acontecimento. Ah, tá. Eu traduzi também essa parte, né? E colocaram sobre ele a cruz para trazer depois de Jesus, tá? É, então ele fala que era um Simão, né? Um certo Simão Cirineu vindo do campo. Só isso. Nada de informação, assim, diferente do que a gente viu em Mateus. Aí vem Marcos, né? Que dizem que é o mais primitivo, né? Que é o mais rústico, que é o mais sem informações, enquanto os outros acrescentaram um monte de coisa. Marcos diz assim, Marcos 15, 20b ao 21. E aquele texto que eu li de Lucas era Lucas 23, do 26 ao 32. Diz assim, Marcos: Και εξάγωσιν αυτόν, είναι σταυρώσωσιν αυτόν, και αγκαρεύωσιν παράγοντα τίνα Σίμωνα Κυριναίων, ερχόμενον απαγρού τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, e na área τον σταυρών αυτού. Gente, olha o que Marcos coloca. Marcos coloca. E o retiram para que o crucificassem, ou para crucificá-lo, né? E eh, força um que estava passando por ali, certo Simão Cirineu, vindo do campo, o pai. Aí ele explica quem é esse Simão Cirineu. O pai de Alexandre e Rufus, para que carregasse a cruz dele. Gente, olha o que Marcos está falando para a gente. Distintamente do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, Marcos deixa uma informação preciosa para aquelas pessoas a quem ele direciona. Me fala uma coisa. Vamos dizer que você não conhece quem é Alexandre, quem é Rufus, certo? Qual a necessidade de, de falar, esse Simão Cirineu aí, esse Simão de Cirene, era o pai do Alexandre e do Rufus, tá? Aí vem a questão, por que que ele coloca? E por que que Mateus e Lucas não colocam? Obviamente, Lucas coloca. Desculpa, perdão. Obviamente, Marcos traz essa informação devido ao fato de que Rufo e Alexandre eram pessoas conhecidas para essas comunidades a quem ele direcionava esse evangelho. Simples assim. Os leitores daquele tempo conheciam Rufo, conheciam Alexandre. O Rufo, pessoal, ele foi simplesmente o primeiro bispo daqui da região onde eu estou morando. Ele foi o primeiro bispo em Tebas, aqui do lado, né? Lá onde eu gravei a entrevista com o Padre Espírido, em grego, né, sobre a historicidade de São Lucas, Rufo foi.
ou Rufus, né? Eu prefiro falar Rufus, né? Ele foi o primeiro bispo de Tebas. Ele é chamado pelo apóstolo Paulo de eleito. Ele era conhecido dentro da missão cristã primitiva. Ele estava no evangelho antes do apóstolo Paulo, tá? Rufus é uma pessoa muito importante, embora você pergunte para 99% das pessoas, eles não conheçam quem é Rufus, mas dentro do ambiente primitivo ele era muito, muito